A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, mais uma vez ao vivo e a cores aqui com você, o programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom estarmos iniciando aqui com você mais uma vez. Bom dia, canal do YouTube, bom dia você que está no canal Amor e Graça. É uma satisfação maravilhosa estar aqui com você. Bom dia você também que me ouve, que me ouve nos aplicativos Amor e Graça e Rede Amor e Graça. E você também que está me ouvindo pela FM, é uma satisfação, prazer estar aqui com você nesta programação toda especial. O programa Respondendo as Suas Dúvidas já está no ar. E lembrando para você que este programa é patrocinado pela Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos com você ali na nossa sede no Brás, na Avenida Celso Garcia, 243, nesta quarta-feira, 9 da manhã e também às 7 horas da noite, esperando por você. E é isso aí, uma satisfação estar aqui com você. Vamos tratar da Palavra de Deus, vamos falar da Palavra de Deus. E o tema de hoje para você participar, os propósitos de Deus mudam? Justifique, hein? Você não pode dizer se sim ou se não, para mim não interessa você dizer sim ou não, chutar. Eu quero que você diga por que você acha que os propósitos de Deus mudam e por que você acha que os propósitos de Deus não mudam. É só você participar, bispo. Acho que os propósitos de Deus não mudam porque ele é imutável, porque a sua palavra ela permanece para sempre. Bispo, eu acho que os propósitos de Deus mudam porque ele pode, retroceder de alguma coisa, ele pode falar uma coisa e retroceder. Então mande aqui a sua participação. Se você mandar áudio, não deixe passar de 1 minuto, por favor. E se você mandar texto, escreva aqui para nós. Os propósitos de Deus mudam ou não mudam? 96504 9910. O programa Respondendo as Suas Dúvidas já decolou com você. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899, às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 19 horas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você. Responda a enquete de hoje: os propósitos de Deus mudam sim ou não e por quê?
Por que você acha que os propósitos de Deus mudam? Por que você acha que os propósitos de Deus não mudam? 96504 9910. Eu, como sempre, gosto de começar com áudios, né? Então, o primeiro áudio de hoje é do senhor Erlon. Bom dia, Erlon. Bom dia, bispo. Bom dia, Wesley e família. Bom dia a todos. Bispo, creio que sim, os propósitos de Deus mudam. Porque ele exerce a sua soberania, né, bispo? Sobre tudo e sobre todos. Então, tudo depende da vontade do nosso Deus. Amém? Amém. É minha opinião. Um dia abençoado a todos. Um abraço, meu querido Erlon de Santa Isabel. Bom dia, senhor Erlon. Agora vamos lá para o Ceará, vamos sair de Santa Isabel, vamos lá para o Ceará. Dona Lourdes, bom dia. Bom dia, bispo, que a graça do Senhor Jesus esteja Amém, sempre com querida. vocês. Tudo o propósito de Deus muda sim. Eu digo porque eu sou uma pessoa que eu estava fazendo planos para ir para o interior. E a graça do Senhor Jesus trouxe eu para São Paulo. Foi no tempo que eu conheci meu esposo e tá com 6 meses que eu conheci ele. E domingo, pela primeira vez, eu estive aí na comunidade cristã Amor e Graça. A gente faz uns planos e Deus muda. Porque eu estava fazendo plano para mim para o interior e Deus me trouxe para São Paulo. Cheguei sábado e ele muda, viu? Muda, porque ele mudou a minha vida, ele mudou meus planos, porque tudo é no tempo de Deus. Valeu, obrigado, Dona Lourdes, também participando da nossa programação. 965049910. Mande o seu áudio, mande o seu texto, abrilhante aqui a nossa programação. Os propósitos de Deus mudam. Até agora 100%, em 2 votos, 2 participações no sim. Os propósitos de Deus mudam. Mas a palavra de Deus não diz que os propósitos de Deus, que os pensamentos de Deus são imutáveis, né? Você acha que muda? Você acha que não muda? Qual é a sua opinião sobre o tema? Bispo, como é que eu faço aí para mandar meu áudio? Como é que eu faço aí para mandar meu texto? Como é que eu faço para participar da programação? Nosso WhatsApp é o 96504 9910. 96504 9910. Primeiro você vai lá no discador, aí você coloca esse número, né? 96504 9910. Você vai salvar esse número ali como Rede Amor e Graça e aí você vai mandar aqui a sua participação no programa respondendo suas dúvidas. Então, primeiro você vai ali, né? Você salva este número, né? Como Rede Amor e Graça e depois você manda o seu áudio e manda também o seu texto. Os propósitos de Deus mudam? Pergunta fácil hoje, né? Pergunta simples, não tem aquela monte de leitura para você fazer. Hoje é só você dizer sim ou não e justificar por que você acha que sim, por que você acha que não. Aqui o senhor Luiz, ele participa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele fala assim, a pessoa pode não cumprir o seu propósito. O propósito de Deus sempre é para o nosso bem. E tudo irá bem cumprindo o propósito dele. O propósito de Deus já vem tudo estabelecido. Cabe a nós cumprirmos o propósito dele. Então Deus não muda os seus propósitos. Nós é que muitas vezes mudamos o propósito dele, é a participação do senhor Luiz. Então ele fala que não, os propósitos de Deus não mudam. Você concorda com as participações aqui? Você concorda com ela, com a Lourdes do Ceará, com o senhor Luiz? Qual é a sua opinião sobre este tema? Bispo, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou ouvinte só do programa, eu sou um simpatizante do programa, eu posso participar também? Pode participar. Manda aí o seu áudio, manda o seu texto, fique à vontade para você participar da nossa programação. A Maria e o Dalia, bom dia. Os propósitos de Deus não mudam. O que muda é o propósito do homem. Tenha um ótimo dia para todos. Então, empatamos, né? Agora temos o empate. 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. Aqui, a dona Griselda, creio que os propósitos de Deus não mudam. O fato é que ele é fiel. Obrigado aí pela sua participação. O Fagner, bom dia, bispo, bom dia, Wesley. Na minha opinião, os propósitos de Deus não mudam.
porque Deus é fiel em sua palavra. Mas se estivermos errados, que vamos aprender hoje com esse tema maravilhoso, Wagner de Ferraz de Vasconcelos. Cadê o seu áudio, hein? Tá faltando você aqui na programação, hein? Bispo, eu vou deixar pro final, não deixa pro final, manda agora aqui a sua participação, estamos esperando aqui por você. Sueli de São Miguel Paulista, bom dia, Bispo, creio que não muda, porque para ele, o que ele tem para nós, segundo a sua palavra, ele é bom e perfeito e agradável, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Aqui nós temos o Fabiano Dias, bom dia, Bispo, bom dia, Wesley, acredito que não, para mim o propósito continua sendo o mesmo. Muda é a pessoa para cumprir o propósito de Deus. Bom, com os textos, né, nós passamos os áudios, mas eu vou ouvir um áudio agora. O pastor Luiz Paulo, o missionário, está chegando. Bom dia. A todos os irmãos da comunidade Amor e Graça, um abraço para o Wesley, um dia abençoado para todos os amados irmãos, né, em nome de Jesus, né, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Bispo, na minha opinião, Deus, ele muda sim os seus propósitos, né. Porque ele é soberano, né, primeiramente, né, ele é dono de tudo, né, ele que muda o quadro a hora que ele quer, né, ele determina o que ele quer, então é a vontade dele, né, então é isso, a gente pode crer nessa vontade, né, mas Deus, ele muda também, né, então assim, o exemplo, né, Deus mudou, né, o quadro do rei Ezequias, né, ele ia morrer, mas Deus acreditou mais 15 anos na vida dele, né, um exemplo, né? E também outro exemplo do povo de Nínive, né? Então o povo estava decretado a ser destruído, né? Mas Deus não acabou com o povo lá. Então é isso, né, Bispo? É minha humilde opinião, tá bom? Um abraço. Valeu, pastor Luiz Paulo, o missionário, também participando aqui da nossa programação. Você está me ouvindo? 102.1 Adore Mais FM, estamos ao vivo aí com você, né? Você aqui da Zona Leste de São Paulo, né? Que pega aí muito bem a 102.1, você de Guarulhos, você da região de Santa Isabel, Arujá, Mogi, Poá, Suzano, né? Estamos aí em todas essas regiões com você com 102.1 Adore Mais FM. Você também pode participar, se você nunca participou aqui da nossa programação, é só você anotar aí o número do nosso WhatsApp, é o 96504 9910, tá? Você primeiro salva esse número lá no seu discador e depois você manda aqui o seu áudio ou o seu texto de 1 minuto, hein? Não pode passar de 1 minuto. A Claudete lá de Guarulhos, acho que Deus não muda, pois ele é o autor da nossa fé. Vamos lá, deixa eu ouvir mais um áudio. Paulo da Vila Prudente está chegando. Bom dia, senhor Paulo. Fala comigo. Bom dia, Bispo. Graça e paz. Tudo bem com você e com o Wesley? Tudo bom e você, Wesley, meu querido? deixou meu áudio passar ontem, hein? Mas tudo bem. Não tô bravo, não. Eu vou puxar a orelha do Wesley aqui, viu? Bispo, sim. Eu acredito, sim, que os propósitos de Deus, eles mudam. Mas eles não mudam porque ele quer mudar ou a de sabor. Não, não. Eles mudam porque os nossos desejos têm que ser conforme os desejos de Deus, né? Não adianta eu desejar uma Lamborghini e se eu só tenho a condição de ter um Fiat Uno, né? Então, assim, o desejo do coração do homem não tem valor, não vale, né? Ele só vale mediante a vontade do nosso Pai. Então eu acredito que possa mudar. Valeu, obrigado, senhor Paulo da Vila Prudente. Então tá aí mais uma participação aqui. Olha, parece que não, mas já passamos 15 minutos de programação, hein? 15 minutos de programação. E aí, hein? Como é o seu pensamento? Será que Deus muda? Meu Deus do céu, será que Deus não muda? Eu tô na dúvida agora, viu? Que a participação dos nossos ouvintes aqui, né? A participação dos nossos ouvintes, elas estão me deixando confuso aqui até agora, né? As pessoas estão dizendo, umas dizendo que muda, outras dizendo que não muda, outras dizendo que os propósitos de Deus permanecem, outras dizendo que não permanece. E aí, como é que fica essa história aí, hein? Daqui a pouquinho eu vou lá no YouTube, ó, o YouTube meio que empatou aqui, porque pelo WhatsApp você percebeu que a maioria das pessoas estão dizendo que os propósitos de Deus não mudam, mas lá no YouTube a maioria está dizendo que muda. Então,
com os votos daqui já computados do YouTube, né, que são 39 votos, eu não ouvi 39 participações, acho que no máximo 9 aqui, 10 por aí, nós já estamos com 51 a 49, né? Então 51% das pessoas estão dizendo que sim, os propósitos de Deus mudam, 49% dizendo que não. É um empate técnico, né? Se uma pessoa votar no não, já empata de novo. Então vamos aqui participar, hein? Mande o seu áudio, mande o seu texto. A disputa está acirrada e eu preciso ouvir você, eu quero ouvir você. Os propósitos de Deus mudam ou não mudam? 96504-9910. Mais um áudio, Maria Neves, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, bispo? Bispo, os propósitos de Deus não mudam, não. Quem muda somos nós que, às vezes, quer alguma coisa sem ser de Deus e, né? Mas Deus não muda, não. Tá bom, bispo? É assim. Fica com Deus, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Valeu, dona Maria Neves. Obrigado aí você também, minha querida, pela sua participação. Olha, você quer participar de uma reunião na comunidade Cristã Amor e Graça, de uma reunião que realmente vai mudar o seu conceito bíblico, o seu conceito teológico? Você gostaria de conhecer a Bíblia profundamente, né? Não do jeito que as religiões passam para você, né? Porque a religião, é óbvio que ela vai passar a Bíblia para você da maneira que ela desejar, né? Então a palavra de Deus, ela já foi feita assim propositalmente por Deus. Deus, ele não fez... O único livro assim que tem várias interpretações é a Bíblia, né? Por que será que só a Bíblia tem um monte de interpretações, né? Por que será que é assim? Porque só vai entender a palavra aqueles que são escolhidos por Deus. Deus, o próprio Jesus, ele dificultou a vida daqueles que estavam ali na sua época, porque os fariseus falavam assim: por que não falas claramente? Por que não dizes claramente? Quantas vezes os fariseus pediram isso para Jesus? Jesus, fala claramente. Aí Jesus falou: olha, eu falo por parábolas porque não quero que todos entendam o que eu estou falando, né? Os meus chamados, meus eleitos vão entender, aqueles que não são meu não vão entender. A maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus é exatamente essa. Ele poderia ter trazido um livro claro, cristalino, com começo, meio e fim, e ele falava por parábolas, exatamente para que só venha a se converter o seu filho, aquele que realmente é escolhido pelo Senhor, aquele que Deus colocou aqui para servir a sua graça. Então você é essa pessoa, você é aquela pessoa que tem sede de Deus, você é aquela pessoa que realmente quer conhecer o Evangelho. Quarta-feira agora, 9 horas da manhã, Pastora Silvia te espera no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, e eu estou com você às 7 horas da noite. Avenida Celso Garcia 243 no Brás, esperamos por você. É isso aí, olha, eu tô achando aqui uma coisa meio estranha, o pessoal tá devagar hoje, hein? O que tá acontecendo aqui com o pessoal que não manda aqui o seu áudio, não manda o seu texto? Já foram 20 minutos de programa e o pessoal hoje tá meio devagar aqui. Cadê o seu áudio, cadê o seu texto? Manda aqui a sua participação. A Sebastiana mandou um áudio, bom dia, Sebastiana. Bom dia, bispo. A palavra de Deus fala que os propósitos de Deus é imutável, mas Deus muda sim o propósito. Quando ele é colocado diante dos nossos sonhos, nós sonhamos uma coisa, mas o propósito de Deus é outro. A paz, bispo, para todos, saudade de todos, beijo, um abraço, que Deus abençoe grandemente a todos. Valeu. Diana de Guarulhos. Obrigado, Sebastiana, pela sua participação. Wesley, põe aquela passagem que você colocou aí pra mim, cadê aí, onde foi, Wesley? Malaquias 3, ó, tá escrito assim, ó, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filho de Jacó, sois consumidos, hein? Rapaz, e aí, bispo, como é que... Então a resposta tá em Malaquias 3:6, né? Tá escrito que Deus não muda, então se Deus não muda, né, a resposta está aí, ó, Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, sois consumidos. É isso aí, hein? Será que os propósitos de Deus mudam ou será que não muda? 96504-9910. Vamos ouvir mais um áudio? Bom dia, senhor Leonardo. Fala comigo.
Bom dia, abençoado Bispo da Graça de Deus e abençoados ouvintes. Um dia abençoado para todos nós. Eu diria o seguinte, Bispo, eu diria que não. Porque é o seguinte, um dos propósitos de Deus é salvar os seus filhos, levar seus filhos ao conhecimento da verdade, para depois vir herdar a vida eterna. Esse é um propósito de Deus. Então quer dizer que ele poderia mudar esse propósito? Então a minha resposta é não. Muito obrigado. Tchau. Valeu, obrigado, senhor Leonardo. Mais um áudio aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Bispo e todos os ouvintes da rádio. O propósito de Deus muda sim, quando você quer mudar, né? Quando você não quer mudar, o propósito não muda, tá bom? Então, tudo é a direção de Deus. Se nós obedecemos a Deus, eu creio que muda. O propósito de Deus para a nossa vida, ele muda quando a gente quer mudar. Quando a gente não quer, o propósito de Deus não se cumpre. Mas quando a gente quer mudar, o propósito se cumpre. Tá bom, Bispo? Um abraço, bom dia para você, Donizete de Suzano. Valeu, obrigado, Donizete, pela sua participação. Donizete Suzano também participando aqui da programação. Olha, tá acabando o tempo, hein? Tá acabando. Ih, bicho, tá acabando nada. O senhor tá mentindo pra mim. Falta meia hora ainda pra acabar o tempo. Ah, meu amigo, meia hora. Olha, meia hora no futebol é uma vida, mas meia hora no programa respondendo suas dúvidas é rápido demais. Você vai lá no banheiro, volta, já deu meia hora. Quando você vê, vai tomar um banho e volta. Meu Deus, já acabou aqui a participação do programa. Então mande aqui o seu áudio e o seu texto. Bicho, fala aí a enquete. Olha, a enquete está acirrada, hein? Eu nunca vi um programa assim tão... Olha, uma hora o sim passa na frente, outra hora o não passa na frente. Já teve aqui mudança que você não consegue ver o placar, né? Porque você está aí na sua casa, no seu rádio. Mas se você visse o placar aqui, você ia participar do programa. Porque nós temos 43 votos. Olha como é que está, ó. 47 dizendo que sim. Se lembra que há 2, 3 minutos atrás eu falava que o sim estava ganhando? Agora o sim já ficou para trás. Então o sim está com 47% e o não está com 53%. Até agora a maioria das pessoas estão achando que os propósitos de Deus não mudam. Eu acabei de ler aqui uma passagem, né, de Malaquias, que fala ali que os propósitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Opa, então eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, sois consumidos. Mas também a gente tem histórias na Bíblia que parece que Deus mudou. Por exemplo, o caso de Jonas, né? Jonas, Deus não mudou? Deus falou que ia destruir Nínive e o próprio Jonas falou, Senhor, eu não vou anunciar lá para Nínive porque o Senhor vai mudar de ideia. E aconteceu exatamente o que o Jonas previu. Aí Jonas ficou revoltado. Ele falou, tá vendo? Eu vou lá... Eu falo que a cidade vai ser destruída e Deus não destrói coisa nenhuma, eu sou tido como mentiroso, né? Então o cuidado, hein, gente, que o espírito de Jonas, ele permanece no coração de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas não querem se expor, né, diante de Deus, por quê? Porque elas têm medo de ser envergonhadas. Eu vou me expor e vou ser envergonhado, né? Ou seja, eu não posso ser envergonhado, né? Eu não posso passar por essa vergonha. Fui lá, disse para todo mundo que o Senhor ia destruir a Nínive e o Senhor não destruiu coisa nenhuma. Agora as pessoas vão caçoar de mim, as pessoas vão dizer que eu sou um mentiroso, né? Então tem pessoas que elas não querem levar a fama, né? Elas não querem passar por pessoas muitas vezes erradas ou más, ou pessoas mentirosas, como foi o caso de Jonas, porque Jonas, ele passou a ser visto como um mentiroso. Um homem que falou que Deus ia destruir a cidade e não destruiu coisa nenhuma. Isso acabou com o ego de Jonas. E aí, hein? Qual é a sua opinião? 965049910. A Cida mandou também um áudio aqui para nós. Bom dia, dona Cida. A paz, bispo. Um dia abençoado para o Senhor. Agradecer a Deus mais um dia de vida. Tudo que Deus fez na minha vida, ainda de fazer. Gratidão a Deus. Obrigada a todos. Obrigada, bispo, por tudo. Bispo, sim, eu creio que Deus muda, né, os propósitos dele, né, porque ele é dono de tudo, ele faz o que ele quiser, então eu creio que ele muda, sim, dependendo do propósito, né. A paz, bispo, um dia abençoado. Obrigado, dona Cida, você também pela sua participação. Nós vamos a um break agora. Antes, deixa eu ouvir o áudio do senhor Marivaldo Costa. Bom dia.
Olá, Bispo Marivaldo Costa. Eu creio que Deus muda os propósitos, sim, Bispo. O que Deus não muda são as alianças. As alianças são eternas, que não acabaria mais o mundo com água, né? E essas coisas, etc. Tá bom, Bispo? Valeu. Um dia abençoados a todos. Valeu, eu que agradeço. Obrigado aí pela sua participação. Quero agradecer a Ana Oliveira pelo seu comprovante bancário que ela enviou aqui para a Rede Amor e Graça. Muito obrigado, viu, Ana, pela sua doação. Que Deus ele te prospere grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso break, Bispo. Eu quero ouvir aí os endereços. Eu queria o número da conta bancária, Bispo, para ajudar a comunidade Cristã Amor e Graça. Eu sempre semeio, eu sempre ajudo, eu sempre contribuo para este programa. Então pega uma caneta, pega um papel, ajude a gente aqui a manter a programação no ar. Você que quer nos ajudar, você que quer contribuir. E se você quiser estar conosco quarta-feira agora, anote os endereços. Eu volto já já, hein? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899, às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 19 horas. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Deixa eu dar uma passadinha lá no canal do YouTube. Você pode me assistir ao vivo e a cores. Estamos aqui com você no canal do YouTube, canal Amor e Graça. É só você entrar lá, acessar o canal do YouTube para você seguir a gente nesse canal. Para você pode também, além de seguir a gente nesse canal, você pode também emitir lá a sua opinião sobre o tema. Você pode participar da nossa programação. A Maria Lovato, lá do Paraná, ela fala assim: bom dia, bispo, creio que não, pois ele sabe o que faz em nossas vidas, ele determina tudo, mas vamos aprender. A missionária Andréia Ribeiro: bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que os propósitos de Deus não mudam, mas estou aqui para aprender. Fabiano Fagundes Bezerra: olá, bispo, forte abraço. Deus muda os planos a hora que ele quiser, um grande abraço. Neide Duarte: a paz. Não, os propósitos de Deus criou, fundamentos, criação, agora os planos sim. Então, os propósitos é o que Deus criou, fundamentos, criação, agora os planos sim. Lucila Galesca: bom dia, os propósitos de Deus mudam, sim, opção número 1. Rosimeire Nogueira: bom dia, abençoado de Deus. Eu creio que não, bispo, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, a paz do Senhor.
Então continue participando, hein? Canal do YouTube continua aberto para você, canal Amor e Graça. E no WhatsApp, o 96504-9910 está esperando por você. A Célia Regina, ela participa. Bom dia, bispo, a todos os ouvintes. Creio que Deus muda os seus planos a nosso respeito, mas não muda os seus propósitos, pelo fato de já nascermos com o propósito de Deus para a nossa vida. Um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Qual é o tema, bispo, para eu participar? Queria mandar um áudio aí, queria mandar um texto, mas eu não sei o tema. Estou ouvindo o programa aqui, queria que o senhor me falasse. Deus muda os seus propósitos? Os propósitos de Deus mudam, sim ou não, e por quê? Tá? Não adianta você falar sim ou não, eu quero saber por que você acha que os propósitos de Deus mudam e por que você acha que não. Quero agradecer a Isabel Maria pelo seu comprovante bancário. Muito obrigado por ajudar o programa, Isabel Maria. Vamos lá, deixa eu ouvir mais um áudio. A Rose chegou. Bom dia, Rosimeire. Bom dia, abençoado de Deus, bispo. Muda sim, muda porque eu vi isso na minha família. Ele mudou os propósitos, a vida, mudou todos os planos que meu pai tinha na vida dele, na vida da gente. Então ele muda sim, bispo, porque meu pai, os planos do meu pai, ele foi para Botucatu, foi para Itanhaém, porque a gente tem um irmão deficiente que sempre foi dependente, e meu pai, ele sempre foi teimoso um pouco, né, resumindo, e ele foi para longe com a minha mãe, com meu irmão, que era deficiente, tudo. Nós moramos tudo na Serra da Cantareira. E os planos do meu pai eram morar em Botucatu. E, infelizmente, Deus já sabia tudo o que ia acontecer hoje, o que seria na vida da gente, né? Os propósitos que a gente tinha que fazer. E, enfim, moramos tudo no mesmo lugar de novo. Meu pai teve que voltar, minha mãe. E hoje os planos que meu pai tinha, tudo, sonhos que tinha, e tudo foi mudado. E então Deus muda o propósito sim, porque a gente faz uma coisa e Deus tem outro propósito na vida da gente. Amém, bispo? Amém. Obrigado, Rosimeire, pela sua participação. Sérgio de Guarulhos, bom dia. Amado bispo, um ótimo dia para o senhor. Veja que os propósitos de Deus eles mudam sim, porque desde o momento em que Satanás caiu sobre a terra e se fez em lei, aí o que aconteceu? Ele precisou vir em carne também para poder eliminar o pecado do mundo, tá bom? Um ótimo dia, abençoado, cheio de vida e saúde para o senhor e para a família, assim como outros textos também diz, né? Com Deus. Valeu, obrigado, Sérgio, pela sua participação. Vamos a um áudio aqui também no programa. Bom dia. Bom dia, bispo. Aqui quem fala é o Luiz de Guarulhos. O propósito Luiz, de Deus ele não muda. Ali em Isaías 55, 10, 11, diz que tudo que Deus se propõe fazer, ele fará. Né? Que a palavra de Deus não voltará a ele sem retorno. O que muda é o propósito que o ser humano faz. Às vezes o ser humano faz um propósito, Deus tem outro propósito para ele. Estava ouvindo uma pessoa falando que ia ir para um lugar e foi para outro, mas não foi o propósito de Deus que mudou, foi o propósito dela. Então as pessoas às vezes não ouvem a pergunta direito ou não respondem. Valeu, muito obrigado você também, meu querido, pela sua participação. Luiz Camilo também aqui participando do programa. Ó, tá acabando o tempo, hein? Está acabando o tempo. Queria saber, eu mesmo já tô ficando na dúvida aqui. Eu mesmo já tô na curiosidade, porque agora, lembra que o não tava na frente? Agora o sim passou de novo. Você vê o que eu tô falando pra você? É que você não vê o placar aqui. Uma hora o sim passa, outra hora o não passa. Uma hora o sim. Quem será que vai ganhar essa disputa de hoje? Com 64 votos computados agora, o sim, ele está com 55%. Ou seja, 55% das pessoas acham que os propósitos de Deus mudam. Mas 45% está achando que não, né? E você, qual é a sua opinião? Tem que mandar um áudio, tem que correr agora, que senão você vai ficar de fora, hein? Propósito de Deus muda ou não muda? 965049910. Eu vou fazer assim, eu vou dar mais 15 minutos para você participar e vou encerrar aqui as participações no WhatsApp, tá?
O pessoal hoje tá meio lento, né? O que tá acontecendo, Ias? Será que as pessoas estão com outros compromissos mais importantes para fazer do que mandar um áudio aqui no programa? Eu tô achando que está acontecendo isso aí, hein? Porque, olha, hoje a participação tá aqui meio em baixa hoje. O Erizan mandou um áudio para nós. Bom dia, Erizan. Fala comigo. A paz do Senhor Bispo, aqui é Erizan de Santa Mário. A respeito da enquete de hoje, meu ponto de vista é o seguinte: Deus não muda seus planos. É imutável os planos dele. O propósito dele não é mudado. O que muda mesmo são o propósito do homem que é mudado, mas o de Deus não. E a respeito das passagens que muitas pessoas referem aí, sobre o que Deus acrescentou os 15 dias de Ezequias, a respeito de Jonas, que Deus mandou Jonas pregar para destruir a cidade de Nínive. Na verdade, o propósito dele era salvar, e o propósito dele foi concluído. Na verdade, o propósito de Deus era aumentar os anos de Ezequias, e assim ele fez. Então, jamais, né? Falou, bispo. Um abraço a todos. Tá bom, Erizan, obrigado. Essa aqui que o Erizan falou, nós íamos comentar no final, né? Mas como ele já comentou, deixa eu aproveitar aqui o adendo para falar sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias, hein? Não é uma mudança de propósito? Porque, olha, Deus falou para Isaías: Isaías, vai lá e diz pro rei Ezequias que ele não vai mais viver, que ele vai morrer. Aí o rei Ezequias, quando soube dessa notícia, quando ele ouviu essa notícia, ele chorou grandemente, né? E falou: Senhor, lembra-te que eu sou fiel diante de ti. Deus mandou o Isaías voltar lá pro rei Ezequias para falar para ele que Deus acrescentaria para ele 15 anos, mas não foi uma coisa fácil não, sabe por quê? Porque pela primeira vez, atenção, pela primeira vez em toda a história do mundo, a Terra girou ao contrário. Você sabia que Deus, olha que coisa forte, hein? Para Deus mudar, para Deus acrescentar 15 anos para o rei Ezequias, você sabia que ele teve que retroceder o tempo? A primeira vez em toda a história do mundo que houve um retrocesso do tempo foi no caso do rei Ezequias. A sombra retrocedeu 45 graus, o que corresponde mais ou menos a quase uma hora, quase uma hora. Os técnicos aí estavam fazendo cálculos, falam que dá uns 50 e poucos minutos. Ele teve que retroceder isso, 45 graus, para que o rei Ezequias fosse curado. Sabe o que é isso? A Terra, o Sol, que sempre vem lá do Oriente para cá, né? Sempre vem lá do Japão, né? Da Ásia, da África, aqui para América do Sul. Ele tá vindo ao contrário. Já pensou se o mundo girasse ao contrário? O Sol começaria aqui na América, depois ia lá, né? Para a África, depois da África ia lá para a Ásia e ia terminar lá na Austrália, no Japão, né? Então seria muito interessante, mas sempre o dia amanhece, começa lá no Japão e depois o Sol vem para cá. Então a Terra girou ao contrário. Para Deus girar a Terra ao contrário, será que ele não mudou os seus propósitos? Bom, até agora está 54% dizendo que sim, 46% dizendo que não. Deixa eu ouvir aqui mais um áudio. Dona Yamina chegou. Bom dia, Yamina. Fala comigo. Bom dia, bispo. Um lindo dia abençoado para nós. Então, bispo, eu acredito que os propósitos de Deus não mudam. Quem muda somos nós, que muitas das vezes não nos colocamos na vontade dele, né? Não nos guiamos, nos colocando, né, para ele, que a gente quer fazer a vontade dele, né? Então, a gente não deixa, muitas vezes, Deus cumprir na nossa vida aquilo que ele quer, porque nós nos afastamos, nós buscamos outras coisas na vida, no mundo, né? E acabamos não deixando que Deus faça em nossa vida, cumpra em nossas vidas os propósitos dele. Mas nem que seja um pouco mais tarde, mas vai se cumprir, porque Deus é fiel, né? E justo para cumprir em nossas vidas tudo aquilo que nós buscamos e desejamos no nosso coração. Mas é preciso que a gente se coloque na vontade dele, né, bispo? Então, um lindo e abençoado dia para todos e para nós também e para o senhor, bispo. Valeu, obrigado, Yamina, pela sua participação.
Tá aí, hein? 10 minutinhos, só 10 minutinhos para você não perder essa programação especial. Manda aqui o seu áudio agora para você não ficar de fora. 96504-9910. O Edmundo, ele participa aqui da programação. Os propósitos de Deus mudam sim, porque o que é bom para nós muitas vezes não é bom para Deus. Ele manda aqui a sua participação. E quem mandou um texto aqui também para mim foi a dona Maria Frugoli, ela que geralmente manda um áudio, hoje mandou um texto. Bom dia, Bispo Emerson, e aos ouvintes e à equipe. Penso que os propósitos de Deus podem mudar sim, desde que ele seja para fazer a vontade do Senhor. Ele quer o melhor para nós. Maria Frugoli, um dia abençoado para todos nós. 96504-9910. Bispo, eu tô contra aí a participação dos ouvintes. Muita gente dizendo que os propósitos de Deus mudam. Eu acho que não, Bispo. Acho que não muda de jeito nenhum. Então não adianta você ficar aí se remoendo do teu carro. Não adianta você ficar com raiva das pessoas que estão falando sim ou não. Mande o seu áudio. Mande o seu áudio para você mudar essa situação. Um voto aqui, ele muda muita coisa, né? Então se você quiser mudar essa história aqui, manda o seu áudio agora, dizendo, os propósitos de Deus mudam sim ou não e por quê? Vai lá no discador, abre o seu celular aí, abre aí, pega aí, faz de conta que você vai ligar para nós, vamos lá, você vai ligar aqui para a Rede Amor e Graça, você coloca 96504-9910, anotou? Fácil, né? 96504-9910, aí você fecha o discador, salva aí como Rede Amor e Graça, salva primeiro o número, Rede Amor e Graça, tá? E aí você vai mandar o seu áudio ou o seu texto. Deixa eu ouvir mais um áudio. Bom dia! Graça e paz, bom dia, Cristiano de Guaianás. Glória a Deus pela vida do Senhor e pela vida de cada um dos ouvintes da Rádio Amor e Graça. Eu creio que os propósitos de Deus não mudam, Bispo. Eu creio que não. Eu acho que permanece. Nós, seres humanos, que é só misericórdia, mas eu creio que não. Mas eu quero aprender. Vou aprender em nome do Senhor Jesus. Como de ontem, a pergunta de ontem foi muito show de bola também ontem, o questionamento de ontem. E hoje vou aprender mais uma com o Bispo Emerson Viana. Bom dia. Valeu, obrigado, Cristiane. Nós estamos chegando aí perto, né, do dia 2, né, de novembro, que é um dia de muita tristeza, né, para as pessoas que já perderam familiares, pessoas que o filho morreu, a filha morreu, e as pessoas têm essa dúvida, né? Quem tira a vida, quem dá a vida e quem tira a vida, né? Então a Cristiane gostou demais do programa de ontem e nós vamos fazer muitos temas, né? Até o dia 2 de novembro, muitos temas parecidos com esse. Será que alguém pode tirar a vida de uma pessoa que não seja Deus? Mas, Bispo, parece a pergunta de hoje, ela é muito semelhante à pergunta de hoje, né? Porque, Bispo, se a pessoa quiser tirar a sua vida, ela tira. Ela vai lá, dá um tiro e se mata. Então, quem dá a vida e tira a vida é o próprio homem. O homem que vai lá e dá a vida e tira a vida, né? Eu deixo a pessoa viver ou eu mato a pessoa, né? Engraçado, você já viu o caso da pessoa que ela se dá um tiro e ela fica no hospital 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e depois que ela morre? Sabe por quê? Porque não era o tempo dela morrer, né? Ela tentou tirar a vida antes, não conseguiu, porque está escrito na Bíblia que o único que tira a vida é Deus, né? Você pode até tentar, mas quem faz esta obra, quem faz isso é só Deus, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ouvir mais um áudio. O seu Misael chegou, você tem 7 minutos para mandar a sua participação aqui no programa. Bom dia, Misael. Bom dia, Bispo, a paz. Abraço aí pro senhor, pro Wesley. Obrigado, meu querido. Programação, Misael do Cangaíba. Ô Bispo, eu creio que sim, né? Se eu entendi a pergunta corretamente, eu creio que sim. Deus pode mudar os planos dele na minha vida conforme o que ele quiser que seja feito na minha vida. Então é isso, mas eu vou ficar ligado aqui para aprender mais nas considerações finais aí, tá bom? Um abraço aí, bom dia para todos. Valeu, senhor Misael, obrigado você também pela sua participação. Agora, Wesley, tem algumas pessoas aqui que não pensaram numa coisa também muito importante, né? A pessoa tem 6 minutos para participar e ela pode pensar nisso antes de participar. Então Deus coloca ali, né? Ele coloca ali, digamos que ele colocou um plano lá, ele colocou um decreto dele ali. Aí, se ele não cumprir esse decreto, ele não vai ser mentiroso?
E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Então se ele falou, ó, quando Deus fala eu vou fazer, ele vai fazer, né? Ele falou, eu falei que ia fazer e vou fazer mesmo. Então, será que se os propósitos de Deus mudam, será que então ele não se tornaria um mentiroso? Né? E Deus não pode mentir, porque a única coisa que Deus não pode de jeito nenhum, né? Nós já perguntamos aqui, Deus pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Deus não pode mentir, por exemplo. Porque se ele mentir, ele se iguala ao diabo. Né? O diabo foi punido por quê? Porque ele mentiu lá no céu. Ele mentiu aqui na terra. Então ele foi punido por causa da sua mentira. E Deus não pode mentir. Então, será que Deus, colocando propósito e não cumprindo esse propósito, será que Deus não seria tido como mentiroso? Né? Então pense nisso para você participar aqui. Ó. Você tem 5 minutos agora para mandar o seu áudio, o seu texto. Os propósitos de Deus podem mudar? Deus muda os seus propósitos? O propósito de Deus pode mudar? 96504-9910. Gente, ó, 5 minutos. Eu não vou dar colher de chá hoje, hein? Hoje acabou o tempo, acabou. Você não vai conseguir participar depois. A Neide mandou um áudio aqui para mim. Muito bom dia, Neide. Bom dia, bispo. É a Marileide aqui do Jardim Maia. Que o Senhor Jesus venha nos dar um dia abençoado. Respondendo a pergunta, bispo, eu acredito que o propósito de Deus não muda, mas é o ser humano que muda. Que muitas vezes Deus tem uma bênção para acrescentar na vida do seu filho, mas aquele filho não quer fazer por onde para poder estar recebendo aquela bênção, né? Ou para uma libertação. Deus quer acrescentar algo na vida da pessoa e a pessoa não faz, não abre a mente para ouvir o que Deus quer dele. Então, somos nós, seres humanos, que mudamos o propósito e não Deus. Tá bom. O propósito de Deus não muda. Obrigado, minha querida. Participa sempre da nossa programação. 3 minutinhos, meu amigo, 42 minutos do segundo tempo. O tempo passa. Está acabando o jogo, está acabando, hein? Mais 3 minutos e nós teremos o apito final aqui para você participar. Você tem 3 minutos para mandar o seu áudio no WhatsApp, senão ficarás de fora. E aí só amanhã que você vai participar. E o tema de hoje, gente, é tão bonito, né? É tão legal, é tão maravilhoso esse tema, né, para você participar aqui da nossa programação. Não sei por que você não mandou seu áudio até agora. Quero te ouvir aqui na programação, hein? Senhor Roberto chegou, bom dia. Bom dia, Bispo Emerson, bom dia, Wesley, bom dia a todos, irmãos da fé. Eu sou Roberto de São Miguel Paulista, respondendo o texto aí. Esse texto, hoje eu vou saber, Cristo muda sim, porque ele me mudou da água para o vinho, né? Tudo era eu. A partir do momento que eu entrei na comunidade da graça, amor e graça, eu aprendi e ele mudou minha vida da água para o vinho, tá? Então é tudo no tempo dele, tá? Que ele pede para a gente pedir para ele. Faça a mudança, me muda. E no tempo dele ele muda sim. Ficam com Cristo todos. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, senhor Roberto, meu amigo, minha amiga. Daqui um pouquinho eu vou passar para você os endereços desta quarta-feira, hein? Quarta-feira agora você não pode deixar de congregar mais o estudo revelador da palavra. Mais uma aula bíblica nós teremos na comunidade Cristã Amor e Graça. Você vai compartilhar esta mensagem maravilhosa com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, enfim, você que gostaria de conhecer muito a palavra de Deus, mas não a teologia bíblica, mas o poder da palavra de Deus, você não pode perder, hein? No Brás, Avenida Celso Garcia 243, estamos esperando por você e em todas as nossas igrejas neste grande dia de transformação, de mudança. Quarta-feira agora eu te espero no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243. Estamos com você. A pastora Silvia te espera às 9 horas da manhã e eu, Bispo Emerson Viana, às 7 horas da noite. Bispo, eu não consigo chegar às 7. Posso chegar às 7h10? Pode. Posso chegar às 7h20? Posso chegar às 7h30? Pode. Posso chegar 15 para as 8? Pode. Bispo, posso chegar às 8 horas? Pode.
até às 8 horas, nós vamos estar esperando você para acompanhar o estudo bíblico. Então, você chegando até 8 horas da noite, você vai participar deste estudo completo na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Estamos esperando por você ali na nossa sede, hein? Vá lá, Deus vai falar grandemente ao seu coração. Joaquim Marceneiro chegou, é o último áudio desse bloco. Bom dia, Joaquim Marceneiro. Bom dia, meu amado, da graça de Deus, bom dia, Wesley, bom dia a todos. Meu querido, eu creio que o propósito de Deus muda sim. Se a gente se arrepender dos pecados e querer andar no caminho da verdade, Deus muda, porque ele ia acabar aquela cidade lá que mandou Jonas ir, e eles se arrependeram e Deus mudou, tá bom? Então eu creio que muda sim. Fique na paz do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado a todos. Obrigado, seu Joaquim. O marceneiro mandou seu áudio aqui. Com o Joaquim, nós encerramos este bloco. Bispo, eu mandei meu áudio, mandei meu texto, não entrou no ar. No próximo bloco, nós vamos tocar aqui o seu áudio. Não mexe mais nele, não. Agora, quem mandou, mandou. Quem não mandou, não mexe mais, tá? Se você ficar mexendo, você vai lá pro fim da fila e vai ficar fora aqui da participação do nosso programa, tá bom? Vamos ouvir o que vai acontecer quarta-feira agora. Bispo, eu quero contribuir para este programa, eu quero que este programa continue no ar. Ô, bispo, o programa é minha diversão. Estou aqui dirigindo meu carro todos os dias. Eu ando aqui por São Paulo, eu sou Uber, eu sou motorista de ônibus, eu sou taxista, né? Eu tenho aqui meu táxi. Ô, bispo, eu sou aqui policial, eu estou aqui ouvindo o senhor no meu carro. Bispo, eu sou aqui, ó, da Zona Norte de São Paulo, da Zona Sul, da Zona Leste. Estou ouvindo aqui a programação sempre neste horário que eu posso. Eu ligo aqui porque os temas são muito interessantes e eu aprendo demais com essa programação. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por me dar carona aí no seu carro, muito obrigado por estar sempre sintonizado na programação aqui do Respondendo as Suas Dúvidas. 88 votos já foram computados, daqui a pouquinho nós vamos trazer o placar aqui para você da nossa programação. Quer participar do programa? Bispo, eu gostaria de contribuir, eu quero ajudar essa programação, eu quero os endereços desta quarta-feira para estar congregando aí na comunidade Cristã Amor e Graça. Anote aí, eu volto já já com você. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899 às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 19 horas. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 000171 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Chegou o Livro dos Sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o Livro dos Sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966.
Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana. Leia a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. De Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Que tal fazer um retiro com a sua igreja, comemorar seu aniversário ou até mesmo uma festa de casamento? Na Estância Ecoterapia, você encontra um lugar completo para todo tipo de evento. Para sua diversão, temos campo de futebol, quadra de vôlei, tirolesa, cavalos e todos os bichinhos da fazenda. Faça sua reserva, @Estância Ecoterapia ou WhatsApp 11 940 18 9308. Estância Ecoterapia 11 940 18 9308. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899, às 19 horas. E na Lapa. Rua Clemente Álvares 352, às 19 horas. É isso aí, muito obrigado a todos que votaram, todos que participaram da nossa programação. Sem você, o programa Respondendo Suas Dúvidas não existiria, né? E pode não existir mais se você não participar, se você não estiver aí conosco, se você não contribuir com a programação, né? O que faz o nosso programa estar no ar? Sua contribuição, suas ofertas, sua participação,
né? Se você não estiver ligado na programação, não há como nós continuarmos aqui com essa programação. Então, se você quiser ouvir este programa, contribua. Até uma Godoy, ela fala assim no canal do YouTube: muitos são os propósitos dos homens, mas o que prevalece é o de Deus. Deus não muda o propósito dele, tudo é no tempo dele. Diógenes, o Senhor, na verdade, quem muda somos nós. Deus é justo e nos atende, ou seja, não é o plano de Deus que mudou, e sim nós, enquanto nós nos planos de Deus, preferindo o nosso. Otília Costa, bom dia para o senhor Bispo Wesley, a paz. Sobre o tema de hoje, os propósitos de Deus são imutáveis, mas Deus pode mudar e fazer o que Ele quiser, acredito que sim. Nilza Soares, bom dia Bispo a todos. Na minha opinião, Deus não muda os seus propósitos, Ele muda os nossos propósitos, nossos sonhos, porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Estela Silva, acredito que sim, Deus pode mudar seus propósitos e planos. Deus só não pode mudar as alianças, suas promessas. O que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Já lemos o Diógenes também, né? Então, Diego, né? Eu falei Diógenes, né? Diego Nunes, desculpa aí. Diego, chamei você de Diógenes. Não sei de onde eu vi Diógenes aí. Rapaz, que coisa, hein? Bom, vamos lá, né? Deixa eu ouvir aqui áudios no WhatsApp, começando com o Lorival Vaz. Bom dia, Lorival. E aí, Lorival, os planos de Deus mudam? Bom dia, Lorival de Ribeirão Pires. A paz do Senhor a todos. Propósito de Deus não mudam? Eu acho que muda sim, porque propósito é intenção, né? Então ele pode mudar sim, tá bom? E Wesley, muito obrigado, já chegou aqui, já estou lendo, meu amigo, a apostila que você me mandou aí dos 3 homens. Gratidão. Valeu, obrigado, Lorival Vaz. Diaconisa Maria das Graças, bom dia. Paz do Senhor, Bispo Emerson Viana. Diaconisa Maria das Graças aqui da cidade de Coá, pastor Poés, todos que estão cobrando a programação dessa manhã, que Deus venha abençoar a nossa terça-feira. Já participei do programa da pastora Silva, agora estou participando do seu, e a audiência é grande, adoro esse programa, Deus é bom. E a respeito do tema, Jesus Cristo muda sim, Deus muda sim os propósitos, né? Porque muitas das vezes a gente pede algo para o Senhor que não é da vontade dele, então ele muda sim, essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, eu vou aprender isso. Deus abençoe, fica na paz, tá bom dia a todos. Valeu, Diaconisa. O mestre Crispim tá chegando cedo. Olha que bacana, hein? Crispim, que era sempre um dos últimos, agora está entre os primeiros. Bom dia, senhor Crispim. Bom dia, Bispo. Um excelente dia 1º de outubro para todos nós, todos os ouvintes. Bispo, eu vou dar meu parecer a respeito da pergunta. Eu acredito e tenho visto algum relato no Velho Testamento que Deus mudou. Mas depois da graça de Deus, eu não li ainda algum relato de mudança. Então, vou aguardar a resposta final para eu ver se eu aprendo mais dessa. Obrigado e tenham todos um maravilhoso dia. Valeu, mestre Crispim, obrigado. Eu que agradeço pelo seu áudio. Vamos ouvir mais um áudio. Abdias, bom dia. Bom dia, Bispo Emerson Viana. Bom dia, Wesley. Paz e graça. Bispo, quanto à enquete, eu acho que Deus não muda. Deus é soberano e os planos dele, ele não muda. Eu creio que o que Deus determina, ele não muda porque ele é soberano. Ele não muda. O ser humano é que muda. O ser humano é que segue o desejo da carne. Quem muda é o ser humano. Deus não. Deus, ele é imutável. Ele não muda. Essa é a minha concepção. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, Abdias. Obrigado. Andréia Souza também chegando. Bom dia. Bom dia, Bispo, bom dia, Wesley, bom dia a todos. Uma terça-feira abençoada para todos nós, Cristo Jesus. Já dei meu like, já compartilhei sobre a enquete de hoje. Os propósitos de Deus mudam? Os propósitos, sim, ele só não muda decreto. Acredito que sim, tá bom, Bispo? Bom dia a todos. Bom dia, você também, Andréia Souza, tá em mais uma participação, o tema tá acirrado, hein? O tema está acirrado, estamos chegando já a 100 votos aqui na programação do Respondendo as Suas Dúvidas. Você que está ligando o seu rádio agora, eu perguntei se os propósitos de Deus mudam.
Deixa eu ver aqui a participação da Cileide. Bom dia. Você já ensinou sobre isso, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Mas vou voltar que os propósitos de Deus mudam sim. Se não for, vamos aprender para não errar mais. Cileide, obrigado Cileide pela sua participação. A Dalice, bom dia abençoado, dia abençoado para todos nós. O propósito de Deus não muda, porque as palavras dele não voltam atrás. Ele muda os planos quando não é bom para nós. Obrigado aí, Adalice. Eu estou achando engraçado que algumas pessoas estão dizendo assim, os propósitos de Deus não mudam, mas os planos mudam. Há alguma diferença assim extensa, gigantesca entre planos e propósitos? Eu acho que são palavras na língua portuguesa similares, né? Planos e propósitos. Bispo, eu acho que Deus não muda os seus propósitos, mas os seus planos mudam. Mas plano não é propósito? Quando você tem um plano, você não tem um propósito de alguma coisa, uma meta de alguma coisa, se não forem palavras, parecidas, né? Elas são palavras muito próximas, pelo menos, né? Se não for uma coisa parecida com outra, né? Não sei, mas vamos ver, né? No final aqui a gente vai saber sobre isso. O Marcos mandou um áudio para nós. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia, Bispo Emerson Viana. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Os propósitos de Deus podem mudar? Não. Não. Deus não pode voltar com as suas promessas e com os seus decretos. Como eu acredito na eleição, na predestinação e nos decretos de Deus, Deus não pode mudar. Hein? Viu, Bispo? Não sou calvinista, mas eu creio na eleição, na predestinação e nos decretos de Deus, que Deus já predestinou, já elegeu, já escolheu, tudo antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Valeu, senhor Marcos, obrigado aí pela sua participação. Ainda bem que ele não é calvinista, né, Wes? Se fosse, então lascou, né? Eu creio na predestinação, né? Quando a pessoa crê na predestinação e não crê nada de livre-arbítrio, ela é calvinista, né? E quando ela crê totalmente no livre-arbítrio e não crê na predestinação, ela é arminiano, né? Então, não há como questionar essas duas teses, essas duas linhas, né? É tipo você falar, eu sou psicanalista, mas não acredito em Freud. Então tem alguma coisa estranha aí, né? Eu sou psicanalista, mas não sou freudiano. Tudo bem, você pode ser de Melanie Klein, você pode ser de outros segmentos, né? Jung, mas você é psicanalista, né? Você crê na teoria, entendeu? Então se eu sou calvinista, se eu creio na predestinação e não creio no livre-arbítrio, né? Você é da linha calvinista. Então não há como você dizer que não, né? Bom, o Freixas também mandou um áudio aqui para nós. Bom dia, seu Freixas. Fala comigo. Bom dia, pastor Emerson. Eu sou o Freixas da Vila Guilherme. Ele muda, sim. E muda e quando ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele é o dono de tudo, ele é o determinado de tudo, ele é o todo-poderoso. Então ele faz o que ele acha que tem que ser feito. Amém? Valeu, senhor Freixas, obrigado, um abraço para todos da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, participando aqui da programação. Bom, vamos terminar os textos aqui, né? Eu vou dar uma corrida aqui nos textos. A dona Genilda, bom dia, bispo. Sim, quando Deus que tudo vê, tudo sabe, aquele propósito não é bom para nós. Obrigado aí, dona Genilda. A Neia também mandou um texto, bom dia, na minha opinião, Deus muda assim, sou a Neia, falo de São Miguel Paulista. O Walter de Carapicuíba. Bom dia, bispo. Eu creio que Deus não muda os seus propósitos. Deus sabe de tudo o que vai acontecer. Mesmo que ele atenda a um pedido nosso, isso trará suas consequências. Quem também participa aqui é Orlando Almeida. Com certeza, Deus muda os seus propósitos, sim. Obrigado, Orlando, pela sua participação. A Vera Macedo, bom dia, bispo, a todos os ouvintes. Eu acredito que os propósitos de Deus mudam sim. Se Deus tem algo para a sua vida ou a nossa vida e nós rejeitamos, por exemplo, ele escolhe outros. No meu caso, eu lutei com todas as minhas forças para morar aqui em São Paulo. Nunca deu certo. Hoje eu entendo por quê. Aliás, ela lutou com todas as forças para não morar aqui em São Paulo. E hoje ela entende por quê. A Maria Aparecida, lá de Santo André, ela manda aqui um comprovante bancário. Muito obrigado
Maria Aparecida de Santo André, por ajudar o programa respondendo suas dúvidas. Ela fala assim: bom dia, Bispo, bom dia, Wesley, segue meu comprovante de depósito. Quanto à pergunta, o propósito de Deus pode mudar de acordo com a nossa conduta diante dele. Abençoado mês para todos nós. Muito obrigado, Maria Aparecida de Santo André, que Deus te prospere grandemente em nome do Senhor Jesus. Alcina, bom dia, Bispo, eu acredito que não, Deus não muda, porque tudo já está determinado para as nossas vidas antes mesmo de nascer nesta terra. A paz. Quem mandou mais textos aqui? Será que temos mais textos? Temos. O Carlos de Sapopemba. Bom dia, Bispo. Eu creio que Deus pode tudo. Ele venceu o diabo, por isso eu creio que sim, porque quando ele muda sempre é para melhor. Bom dia, Bispo. Os propósitos de Deus não mudam, nós é que mudamos. Neuza de Poá, uma semana abençoada para todos. Marinês, bom dia. Bispo, eu acho que muda, Bispo, sobre tirar a vida com esses 3 que tiraram a própria vida e não ficaram sofrendo. E aí, como é que explica isso? Ué, porque chegou a hora deles, né? Se não fosse a hora deles, Marinês, eles não morreriam. Bispo, caiu um avião, né? Por exemplo, o avião da Chapecoense, né? Como é que você explica o avião da Chapecoense? Você viu, tem helicóptero que cai de uma altura muito menor, avião que cai de uma altura muito menor e morre todo mundo. Como é que você explica no avião da Chapecoense 4, 5, 6 pessoas saíram vivas do avião, né? Como é que você explica uma coisa dessa? Né? Se chegou o momento de todas aquelas lá, por que essas não morreram? Porque não era o momento dessas pessoas. Então, está escrito na Bíblia, tá, Marinês? E a gente não pode contender com aquilo lá, né? Está escrito assim, ó, Samuel capítulo 2, versículo 6. Se você quiser, pode ler aí. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida, tá? Então não há quem possa tirar a vida, não há quem possa dar a vida a não ser Deus. Então, se a pessoa foi ali e ela morreu, foi com a permissão de Deus. Não há como negar o que está na Bíblia. Ayrton Barcelar, bom dia, Bispo. Muda sim porque diversas passagens bíblicas mostram que ele mudou. E o Toninho lá de Guarulhos, Bispo, e a todos, minha opinião, os propósitos de Deus não mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E aí encerramos então os textos aqui no programa respondendo suas dúvidas. Nós vamos de áudios, hein? Até o final aqui da nossa programação, nós vamos de áudios. E eu quero lembrar para você que nesta quarta-feira, estaremos trazendo para você mais uma vez aqui um estudo bíblico maravilhoso. Você quer conhecer a palavra, quer conhecer as profundezas de Deus, você quer conhecer o sobrenatural de Deus na nossa vida, então você não pode deixar de estar conosco, participando de uma de nossas reuniões, hein? Venha estar conosco no Brás, Avenida Celso Garcia 243, estamos com você aí também aí em São Miguel, na Lapa, estamos com você em Guarulhos, só na igreja de Mogi, que nós vamos estar com você nesta quinta-feira. Então, tirando Mogi, você poderá estar conosco aí numa reunião maravilhosa que vai mudar a sua vida. Vamos ouvir mais um áudio que foi enviado aqui na programação. Bom dia, fala comigo. Bom dia, Bispo. Tudo bem? Aqui é o Dudu Lucena de Santa Isabel. Enquanto a enquete aí, as propostas de Deus, tudo Deus é Deus, Ele que comanda tudo, Ele que dá ordem de tudo. Então não devemos contestar a resposta de Deus e os propósitos dele. Valeu, obrigado você também, meu querido, pela sua participação, Duda. Obrigado aí por mandar um áudio aqui para nós. José Mário, bom dia. Bom dia, Bispo. Um dia abençoado para todos. Bispo, sobre o tema de hoje, na minha opinião muda, né? Porque já tem as passagens aí que os irmãos já falaram aí, né? Sobre o rei Ezequias, sobre o Jonas, né? O que não muda também, na minha opinião, é as alianças, né? Que nem o abençoado aí falou, tá bom? Fique na paz de Deus, um grande abraço, tudo de bom, fique na paz de Deus. Valeu, obrigado, senhor José Mário, pela sua participação. Olha, daqui um pouquinho eu vou passar para você os endereços desta quarta-feira para você estar congregando conosco, hein? Você quiser anotar o endereço, pega aí já uma caneta, papel ou anota aí no seu celular para você não perder esta oportunidade de estar conosco nesta quarta-feira. O Diego Tigério mandou aqui um áudio pra gente, bom dia. Graça e paz, Bispo, bom dia a todos. Eu acredito que Deus não muda o propósito, quem muda o propósito somos nós. Deus conhece o princípio e o fim,
o final até mesmo antes do começo. Então Deus, tudo que ele estabeleceu é perfeito e irá se cumprir. Deus não fez um plano B quando ele criou Adão e Eva, ele já sabia que eles iriam cair, então ele já tinha esse plano da redenção, da crucificação, de tudo já pré-estabelecido. Eu acredito que se for necessário, Deus faz com que o propósito dele seja cumprido, como ele fez com Jonas. Nós que muitas das vezes tomamos uma decisão, temos um propósito, depois Deus pode mudar se Deus tiver outro, ou nós mesmos identificamos que não é bom e pela própria consciência mudamos. E o de Ezequias também, eu acredito que Deus já tinha o propósito de Ezequias viver, por isso que ele mandou Isaías com aquela mensagem, para ele poder se arrepender e acrescentar anos de vida. Deus não muda propósito. Valeu, obrigado Diego pela sua participação também. Olha, ouça aí os endereços desta quarta-feira, daqui um pouquinho nós vamos estar aqui nas considerações finais, hein? Olha, tem muita gente que vai se segurar na cadeira aí nas considerações finais, hein? Caramba, será que Deus não muda? Será que Deus muda? Nós temos alguns exemplos da palavra dizendo que Deus não muda, outros dizendo que Deus muda, né? Que os propósitos são imutáveis e os outros não são. Será que Jonas, quando ele foi lá em Nínive, pregar para Nínive, Deus não mudou os propósitos dele? Porque Deus falou para Jonas, avisa lá que eu vou destruir a cidade de Nínive. Deus falou, Jonas, vai lá, prega, quem sabe aquele povo não se converte e eu vou salvar aquele povo. Não, Deus falou para Jonas, vai lá e avisa Nínive que a sua transgressão chegou até o céu e eles serão destruídos. Eles foram, se arrependeram e Deus, a Bíblia diz que Deus voltou atrás, que Deus decidiu não mais destruir a cidade de Nínive. Então quer dizer que os propósitos de Deus não mudam, né? Como que então você explica Nínive? Como é que você explica então a palavra de Malaquias, né? Aqui em Malaquias nós temos aqui, até antecipamos para você, Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Deus, sois consumidos, porque eu não mudo. Mas espera aí, ele mudou lá em Nínive. Como é que ele mudou a questão do rei Ezequias? Como é que ele mudou, né, as questões de Abraão, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, salvou lá o seu sobrinho, né, o Ló? Como é que foi? Como é que acontece umas coisas dessas? Bom, vamos a um break rapidinho, vou passar os endereços dessa quarta e depois voltamos para os últimos áudios. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899 às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 19 horas. É isso aí, de volta com você. Os propósitos de Deus mudam ou não mudam? 104 votos agora, o sim deu uma disparada, hein? O sim está com 60% e o não com 40%. Vamos aqui ouvir as últimas participações de hoje. Bom dia, dona Angélica. Bom dia, Wesley e ouvintes. Ô bispo, na minha opinião, não. Vou ficar com a opção 1. Os propósitos de Deus, eu creio que não mudam, não, né? O que muda é a desobediência, as pessoas não obedecem, né? As coisas de Deus, não são obedientes a Deus, né? Então, mas eu creio que os propósitos dele continuam, não mudam, tá bom, bispo? Tenha um excelente dia e a paz a todos. Para você também, dona Angélica, obrigado. Senhor Joelito, bom dia. Bom dia, bispo, bom dia a todos, tudo bem, bispo? Ô bispo, na minha opinião, o propósito de Deus não muda, não. Porque também lá em Malaquias 3:6 fala, né? Que Deus ele não muda os propósitos dele. Quem muda somos nós, porque às vezes Deus quer que a gente faça uma coisa, a gente faz outra, porque lá na Bíblia tem um monte de passagem que o povo faz uma coisa, mas Deus queria que ele fizesse outra. Mas os propósitos de Deus ele não muda, não, bispo. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.
Valeu, senhor Joelito, eu que agradeço, obrigado pela sua participação, mais um áudio, bom dia. Bom dia, meu nome é Dolores e eu acredito que os propósitos de Deus não mudam, quem muda somos nós. Tem dia que nós estamos todo envolvidos com Deus, aí vem uma prova, a gente fica nervoso, a gente quer que Deus resolva no nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não muda seus propósitos com a gente. Nós é quem mudamos com Deus e fazemos as nossas coisas adiarem pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Por isso que Deus diz, orai e vigiai. Temos que vigiar o tempo inteiro, porque nós nos distanciamos de Deus assim repentinamente e depois voltamos também repentinamente, porque nós somos carne, somos pecadores diante de Deus, a nossa mente muda muito, então nós temos que viver espiritualmente 24 horas por dia, erramos e acertamos, os propósitos de Deus jamais deixarão de acontecer, mas no momento que Deus achar que merecemos, não quando nós achamos que merecemos. Valeu, obrigado, minha querida, pela sua participação. Dona Elizabeth também mandou um áudio, bom dia. Bom dia, bispo. Os propósitos de Deus mudam sim, bispo. Porque se ela achar que não é bom para a gente, ele não vai realizar, tá bom? Pode ser que eu esteja errada, mas o Senhor vai nos explicar nas considerações finais. Um bom dia. Bom dia para você também, Dona Elizabeth. Rubenita, a Rubenita aí estava sumida, hein, Dona Rubenita? Bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Aqui é Rubenita de Arujá. Eu acho que Deus não muda, não. Que Deus não é homem de duas palavras. Ele é de uma só. Sim, sim, não, não. Então, eu acho que ele não muda, não, bispo. Se eu tiver errado, eu vou aprender, tá bom? Tá bom, minha querida, eu que agradeço. Deixa eu ouvir mais um áudio. Eu perguntei hoje aqui na programação, os propósitos de Deus mudam ou não mudam, hein? Bom, já temos um vencedor, né, Wesley? O Sim ganhou já, né? Porque nós temos aqui mais 8 votos, né? E temos aqui, felizmente ou infelizmente, eu não sei, 109 participações, né? Hoje foi pouco, hein? Geralmente nós temos 150, 160, 170. Hoje vamos ter 120 participações, infelizmente, né? Por isso que eu estou dizendo infelizmente, mas agradeço a todos que participaram. Mas já temos 58% no sim e 42% no não. Então, infelizmente, poucas pessoas participaram hoje, né? Comparado aos outros dias, né? Que nós já tivemos mais participações. E o sim já está com a vitória aqui hoje no programa. Deixa eu ouvir mais um áudio. Bom dia, Bispo. Paz do Senhor. Meu nome é André, sou aqui de Sapopemba. Tudo bem, André? Sobre a pergunta aí de os propósitos de Deus mudam ou não, eu creio que não muda o propósito de Deus. Na verdade, quem muda os propósitos de Deus somos nós mesmos. Mas se não for, estou aqui para aprender. Deus abençoe todo mundo. Amém? Valeu, obrigado. Eu que agradeço pelo seu áudio. Missionária Irene, bom dia. A paz do Senhor, Bispo Viana, aqui é a missionária Irene. Eu creio que não, pastor. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, como diz a palavra, né, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Quando as pessoas acham que muda o propósito de Deus, é porque a gente quer algo muito. E a Bíblia também fala que Deus concede desejo do nosso coração. Aí, se não der certo, você sofrer, pagar o preço, aí não é culpa de Deus, né? É culpa nossa. Porque Deus, ele concedeu o desejo do nosso coração. Mas os propósitos de Deus é um só. Quando Deus determina algo na nossa vida, nós temos que entregar na mão dele e descansar que ele vai fazer. Porque é o propósito dele para melhor para nossas vidas. Fica na paz do Senhor e estou aqui para aprender mais um dia. Obrigado, missionária Irene. Fica na paz. Muito obrigado pela sua participação. Margarida chegou, bom dia. Bom dia, abençoado.
os propósitos de Deus mudam? Muda sim, abençoado. Se ele tiver um propósito na minha vida, dependendo do que eu estou plantando, semeando, ele vai mudar sim o propósito que ele tem sobre a minha vida. Só que ele não pode ir além do caráter dele. Mas o que tiver de acordo com o caráter dele, ele muda sim. Ele tem um propósito, ele pode mudar o propósito que ele tiver na minha vida. Só que as promessas que tem, ele tem que cumprir, porque ele já prometeu, ele não vai voltar atrás. Mas um propósito que ele tiver na minha vida, ele pode mudar sim, abençoado. Tá certo? Fechou? Valeu, obrigado pelo seu áudio, Marinilde, bom dia. Bom dia, bispo. Os propósitos de Deus mudam sim, porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida desde o dia que Ele me levou para a graça. Então, Deus muda sim. Tá bom, dona Marinilde, obrigado aí você também, minha querida, pelo seu áudio. Dona Thelma, bom dia. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o de Deus, né? Então Deus, ele tem propósito, ele tem planos na nossa vida, entendeu? A palavra dele não volta, o que ele falou cumpre-se, entendeu? Do jeito do outro cumpre, sabe? Ou aqui na terra ou quando Deus nos recolher. Mas eu acredito na palavra de Deus, entendeu? É tudo pela vontade dele, o que tiver que ser será, se não tiver que ser não será. Mas não que ele tira, não que ele toma aquilo que ele prometeu. Tem coisa que ele nos livra daquilo que a gente quer e que ele vê que não é bom pra gente. Então, o propósito ele sempre vai ter na nossa vida, sempre vai estar cuidando de nós. Valeu, obrigado, dona Thelma, pela sua participação. Eduardo Costa, bom dia. Bom dia, bispo abençoado, a paz, meu amado, um dia maravilhoso para todos nós. Um abraço pro Wesley, que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre abundante no coração de todos nós. Bispo, os propósitos de Deus pode mudar? Ele pode mudar sim. Um exemplo, o que seria um propósito? É eu ter uma grande vontade de fazer algo. É um exemplo, eu tenho um propósito de fazer uma viagem. Mas eu posso não fazer essa viagem no dia que eu quero, eu posso mudar ela, eu posso até mesmo cancelar essa viagem. O que não pode mudar são as alianças de Deus, as alianças não pode. Um exemplo, o pacto da graça não pode mudar, né? A Bíblia diz que uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode desfazer, não pode cancelar essa aliança que Deus fez. Tá bom, meu amado? Os propósitos pode. É difícil, mas pode. Agora as alianças não pode. Tá bom? A paz, meu amado. Obrigado, senhor Eduardo Costa, pela sua participação. Vamos aos 2 últimos áudios de hoje. Bom dia. Bom dia, bispo Emerson. Aqui quem fala é Ângela, da Zona Norte de São Paulo. Então, eu gostaria de participar hoje da pergunta que o senhor tem falado aí, se Deus muda o seu propósito. Como o senhor explicou agora há pouco tempo, eu acredito que realmente Deus não muda o propósito, né? Os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, mas os planos podem ser alterados, sim. Eu sei porque eu estou vivendo isso. Os planos de Deus mudaram e foi uma mudança e uma direção mesmo da parte de Deus mudar o plano, mas o propósito não. O propósito eu continuo seguindo na mesma direção, debaixo da mesma direção. Então eu creio que o propósito não muda, mas os planos sim. Obrigado pela sua participação, minha querida. Seja muito bem-vinda, Ângela, ao programa Respondendo Suas Dúvidas. Os microfones, os canais estão sempre abertos para você. Eu sempre gosto, né, quando pessoas que nunca mandaram áudios aqui, textos, participam, seja você evangélico ou não, católico, espírita ou ateu, né? Eu sempre gosto quando as pessoas participam pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. E o último áudio de hoje é da Dona Vita. Dona Vita já é antiga de casa, né? Bom dia, Vita. Bom dia, bispo Emerson. Eu acho que os planos de Deus mudam, mas os propósitos de Deus eu acho que não. Mas porque Deus não muda os propósitos, né? Mas quando a gente ora a Deus acerca de alguma coisa que a gente não tá nem, acho que não tá achando bom, mas Ele sabe que se é bom ou não,
né? Ele pode mudar os planos, né? Mas se não for isso, eu vou aprender mais, muito mais. Um abraço, fique com Deus. Valeu, obrigado, eu que agradeço, dona Vita. Bom, encerramos então aqui as nossas participações, né? 57% das pessoas falaram que Deus muda os seus propósitos e 43% disseram que não. Hoje, esse tema, para responder esse tema de hoje é fácil, ficou fácil demais, né? Para quem entende, né, a linguagem, para quem entende palavras, para quem entende letras, né? Ficou muito fácil. Para as pessoas que confundem as palavras, e não é um demérito, né, confundir as palavras, porque a língua portuguesa ela é considerada a língua mais difícil do mundo, né, de você aprender, né? Então algumas pessoas confundiram aqui mais uma vez a pergunta, né? Você sabe o que significa propósito? Ó, vamos fazer assim. Eu vou tomar um cafezinho aqui, ó, 2 minutinhos, eu vou tomar uma aguinha e daqui 2 minutinhos eu tô de volta com você. Enquanto isso, você abre aí o seu dicionário e traduz aí para mim o que significa a palavra propósito. Veja aí no dicionário o que significa propósito. Eu volto já já com você. Vamos ver. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899, às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 19 horas. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Considerações finais com o bispo Emerson Viana. É isso aí, estamos de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Muito bom dia, YouTube! Muito bom dia também para você do Instagram. Muito bom dia para você que acabou de nos acessar aí, acabou de ingressar nos aplicativos Amor e Graça, Rede Amor e Graça. Olha que bom nós estamos aqui com você. Agora nas nossas considerações finais, acabamos de entrar no Instagram. Se você me ouve aí pela 102.1, segue a gente lá no Instagram. Vai lá no Instagram, ó, pesquisa aí no seu Instagram, abre ele aí agora e coloca lá Amor e Graça CCAG. Amor e Graça CCAG. Lá estão todas as nossas considerações finais. Você que gosta só das considerações finais, eu vejo que aqui a audiência, até no YouTube, ela dá uma bombada na hora das considerações finais, né? Então você que gosta das considerações finais, acessa lá nosso canal do Instagram ou siga a gente no canal do YouTube. Estamos com você no Amor e Graça, o canal de mais de 20 mil seguidores, hein? Mais de 20 mil pessoas já acessam a gente lá no canal Amor e Graça no YouTube e você é o próximo, hein, a estar conosco lá no Amor e Graça. Bom, vamos lá. Eu perguntei hoje, os propósitos de Deus mudam? Gente, olha, como que 43% das pessoas
falaram que os propósitos de Deus não mudam. Sabe por que você falou que os propósitos de Deus não mudam? Porque quando eu falo assim, ó, Deus muda, né, é uma coisa, mas propósito, o que é propósito? Propósito significa, ó, o que fazer, realizar, plano, objetivo, alvo, né? Ou seja, o que fazer, o propósito de Deus é assim, ó, o que fazer, realizar, o que realizar, um plano, um intuito, um alvo, um objetivo, né? Os objetivos de Deus não mudam, os intuitos de Deus não mudam, os planos de Deus não mudam, né? E tem pessoas que falam, não, bispo, ó, o propósito de Deus não muda, mas os planos mudam. Ou ao contrário, não, os planos de Deus não mudam, o propósito muda. É tudo a mesma coisa, né? Ou seja, aí não é muito culpa de você, porque a nossa língua, né? A nossa língua, ela tem muitas palavras, né? E tem muitos adjetivos, muitas coisas também parecidas, similares, que você vê, né? Uma palavra muito parecida com a outra que não tem nada a ver, e uma outra que parece tão diferente da outra, tem tudo a ver com a outra, é a mesma coisa, né? Então, a língua portuguesa, ela tem muitas palavras que elas têm que ser interpretadas, né? E aí não é culpa de você. Mas é óbvio, é claro, é evidente que os propósitos de Deus mudam. Por quê? Porque propósito é objetivo. Propósito significa intuito. Propósito é um plano de Deus. Quer ver algumas vezes que os propósitos de Deus mudaram? Olha essa aqui que forte em Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 2. Até para as pessoas que creem na predestinação, né? Que muitas coisas assim, elas falam assim, a predestinação faz com que os propósitos de Deus não mudem. Depende, o que está predestinado, está predestinado. Mas o que não está predestinado é um propósito de Deus, é um plano de Deus. E isso pode sim mudar ou pode não mudar. Pode ser alterado ou pode não ser alterado. Então, propósito de Deus, planos de Deus podem sim mudar. Por exemplo, quantas vezes Deus mudou os seus planos? Isso é evidente, por exemplo, o plano de Deus para a vinda de Jesus aqui na Terra. Foi para quê? Qualquer crente que você perguntar, Jesus veio para quem? Para quem que Jesus veio? Qual era o objetivo de Deus? Deus queria salvar quem? Quem que Deus queria salvar? O povo judeu, né? Ele veio para os seus. Como os seus o rejeitaram, então a graça se passou para todos os povos, né? O plano de Deus era qual? Qual era o propósito de Deus? Que ele viesse para os judeus. Os judeus rejeitaram por opção, né? Eles desejaram rejeitar a Cristo, não aceitar a Cristo, né? E o que aconteceu? Deus passou a ser para todas as nações. Então daqui a pouquinho nós vamos ver isso aí. Mas primeiro vamos a Hebreus, porque olha que forte isso aqui, para você ver, né, como que os planos, os propósitos de Deus podem ser mudados. Deus não muda alianças e ele não muda a sua palavra. Se Deus falou, agindo Deus, quem impedirá? Então quando Deus fala, eu vou fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Quando ele faz uma aliança, né, por exemplo, a Bíblia diz lá em Hebreus que, em outro ponto, que ele se entrepôs com juramento, né? Quando Deus falou, olha, eu juro que eu vou fazer tal coisa, então ele tem que fazer aquilo lá porque Deus não mente. Então quando Deus ele emite um decreto, uma aliança, ele não volta atrás, suas palavras não mudam, a aliança de Deus não muda, decreto de Deus não muda e a sua palavra não muda. Mas propósito é o quê? O que significa a palavra propósito? Intenção. Se eu perguntar para você, escuta, qual é o seu propósito futuro? Meu propósito é um dia ir morar lá em Goiás. Então, o meu propósito é um dia, quando eu for bem velhinho, eu quero ir lá para Goiás. Isso é um propósito. Aí quando você chegar na velhice, as pessoas podem ter você como mentiroso. Falar, nossa, você é mentiroso, hein? Por quê? Porque você falou que quando você ficasse velho, você ia para Goiás. Não, eu não falei que quando eu ficasse velho, eu iria para Goiás. Eu falei que o meu propósito era ir para Goiás. Eu tinha um propósito de ir para lá, mas o meu propósito não deu certo. Minhas intenções não deram certo. Meus objetivos não deram certo. Então Deus trabalha com duas coisas, você tem que compreender isso. Senão você vai ficar muito conturbado em relação à palavra, em relação à Bíblia. Deus trabalha com decretos, ele trabalha com alianças e ele trabalha também com propósitos, com objetivos. Não significa que o propósito de Deus será ou não será cumprido. Então, quando ele emite um propósito, isso pode ser mudado.
Quer ver? Olha uma questão aqui de mudança, ó. Hebreus 4:3 diz assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha que interessante. As obras estavam concluídas desde a fundação do mundo e Deus, por causa da desobediência, disse para aquele povo, vocês não entrarão no meu descanso. Por exemplo, o propósito de Deus. Gente, pelo amor de Deus, pensa comigo aqui. O propósito de Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Que todo aquele povo herdasse a terra prometida. Aquele povo herdou a terra prometida? Não. Só quem entrou na terra prometida? De todos aqueles, 2 homens, Josué e Caleb. Por que Moisés, que foi escolhido por Deus para entrar na terra prometida, onde Deus ele quis até fazer de Moisés uma nova nação, por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque isso não era um decreto, isso não era uma aliança, isso não era uma determinação, uma promessa de Deus. Isso foi um propósito. Então o propósito de Deus era qual? Tirar aquele povo do Egito, levar aquele povo à terra prometida e lá eles teriam a terra que mana leite e mel. Só que este povo, nas suas atitudes, eles fizeram o quê? Eles se rebelaram contra Deus, eles foram malcriados, eles foram desobedientes. E o resultado disso foi o quê? Foi que eles não entraram na terra prometida. Então quer dizer que Deus mentiu? Quer dizer que Deus quebrou a sua aliança? Quer dizer que Deus quebrou a sua palavra? Não. Deus quebrou o seu propósito, a sua intenção, a sua ideia de levar o povo à terra prometida. Então os propósitos de Deus podem mudar a qualquer instante, a qualquer momento. Então você precisa compreender um pouquinho mais da língua portuguesa para que se algum dia alguém perguntar isso para você e falar, escuta, propósito de Deus muda? Sim, propósito de Deus, intenção, ideia, tudo isso muda. Por exemplo, Deus, qual é a ideia de Deus? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Me salvar. Mas se eu ficar aqui na vida, na gandaia, eu ficar vivendo aí uma vida desregrada, abandonar Jesus, isso vai acontecer na minha vida? Então Deus mentiu, porque o propósito dele era me salvar, ele não me salvou. Não, isso é propósito. Ele não me determinou, ele não me colocou como aliança para uma salvação, por exemplo. Não, eu tenho que viver o evangelho, eu tenho que viver a palavra. O apóstolo Paulo falou, olha, eu posso pregar para tantas pessoas e eu mesmo ser desqualificado, e eu mesmo perder a minha comunhão com Deus. Então, quando você coloca uma coisa pré-determinada para Deus, então o ser humano não tem mais que fazer nada. Você não faz mais nada, você não precisa ir na igreja, você não precisa servir a Deus, você não precisa doar, você não precisa fazer nada, porque já tem uma coisa determinada. Então as pessoas, elas confundem muito propósito, com aliança, propósito com promessa, propósito com palavra. Se alguém chegar para mim e falar, Bispo Emerson Viana, a palavra de Deus, ela muda? Não, se Deus falou, ele vai agir, não tem jeito. Ele falou, ele vai agir. Bispo, a aliança de Deus muda? Jamais. Ele prometeu que o mundo não será destruído com água? Jamais ele destruirá. Ele fez aliança do dízimo com Abraão? A aliança é perpétua, a aliança é para sempre. Eu creio demais nas alianças. Bispo, as determinações de Deus, os decretos de Deus mudam jamais. Mas propósitos, ideias, alianças, elas mudam sim. Propósitos, ideias, aliança não, propósitos, ideias, intenções, essas mudam. Por exemplo, olha só o que Deus falou aqui para Moisés em Êxodo 32:10. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor e disse, por que se acendeu o Senhor a sua ira contra o povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios que com mau intento os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Toma-te, pois, o teu furor, a tua ira, e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, dos servos por quais a ti mesmo tens jurado e que o Senhor lhe disseste,
multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possua por herança eternamente. Então se arrependeu do Senhor do mal que disse que haveria de fazer com o povo. E voltando-se, desceu a Moisés no monte com 2 tábuas de testemunho na mão, as tábuas escritas de ambos os lados, que eram as tábuas da lei. Ou seja, olha que interessante, né? E aí, como é que você explica essa história? Deus chega para Moisés e fala: Moisés, de você eu vou fazer uma nova nação. Este povo aqui não vai entrar na terra prometida, eu não quero. E Moisés, suplicou ao Senhor e disse: Senhor, por que se acendeu a ira contra este povo? E a Bíblia diz o quê? Que Deus se arrependeu do que ia fazer. Por quê? Porque ele não determinou. Ele estava com uma ideia. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, eu estou pensando em destruir esse povo. E de você eu vou fazer um povo, uma nova nação. Assim como eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. Perdão, assim como eu fiz com Noé, assim eu vou fazer com você, Moisés. Vamos destruir tudo e de você a gente faz um novo povo e este povo vai entrar na terra prometida. Fazer que nem eu fiz lá com Abraão, que dele eu fiz uma grande nação, assim como eu fiz com Noé. E Moisés falou: Senhor, não faça isso, né? Porque o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor tem promessas, alianças que o Senhor fez. E a Bíblia diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Por quê? Porque foi uma ideia, foi um propósito. Deus criou um propósito e os seus propósitos podem ser mudados. Aliança não pode ser mudada, promessa não pode ser mudada. E quando você faz um pacto, você não pode mudar, mas ideias e propósitos podem ser mudados a todo instante. Aqui tem uma prova bíblica de uma mudança de propósito de Deus. Ele queria destruir o povo, então falou que não ia mais destruir. E o caso de Jesus, por exemplo, ele veio para os seus, como está em João capítulo 1, né, versículo 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Qual foi a ideia, qual foi o propósito de Deus? Que Jesus viesse para os judeus. Tanto é que a mulher síria pede uma bênção para Jesus. O que Jesus fala para ela? Olha, eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso com você. A comida dos filhos é comida dos filhos, a comida dos cachorrinhos é a comida dos cachorrinhos. Porque o propósito de Deus era qual? Que ele veio para os seus. Como os seus não receberam, ele diz no versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Tá vendo? Veio para os seus, o propósito de Deus era qual? Salvar os judeus. Os judeus rejeitaram a Cristo. O que aconteceu? A graça se fez para todos os povos. Não podia ser diferente. Jesus não poderia ter vindo para todos os povos e quem cresce nele teria já de imediato. Por que ele veio para os seus? Porque o propósito de Deus era qual? Salvar os judeus. Os judeus não quiseram a salvação. Então, a Bíblia diz que até para pôr em ciúmes os judeus, ele liberou a sua graça para todos os povos. Se você não entender isso, que Deus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram, por isso que a graça se passou para todos os povos, você não vai compreender Deus. Você não vai conhecer Deus nunca na sua vida. Gente, então, não confunda decreto, né? Não confunda aliança, não confunda a palavra promessa com propósito, ou ideia, ou objetivo, né? Os objetivos de Deus mudam, os propósitos de Deus mudam, as ideias de Deus mudam, claro, a Bíblia inteira mostra mudanças de ideia. O próprio Moisés fez Deus tirar essa ideia da sua cabeça. Deus veio com uma ideia de: vou construir em você, Moisés, um novo povo. E Deus tirou e Moisés tirou a ideia de Deus, tirou o propósito de Deus, né? Então, propósito, ideia, né, pensamento é uma coisa, né? Ou seja, Deus pensa de um jeito, depois ele vê a atitude do ser humano, como aconteceu com Nínive. Ele ia realmente, o propósito de Deus era qual? Era destruir a cidade. Mas como ele viu o arrependimento de todos ali, ele falou: não, eu quero dar uma outra chance para essa cidade. O meu propósito realmente era destruir, mas como o povo se arrependeu, então eu vou dar vida para este povo, vou prolongar a vida deles. E fez isso acontecer. O propósito de Deus era que o rei Ezequias morresse, mas a sua oração fez Deus pensar novamente e trazer um novo propósito para ele, né, de mais 15 anos. Agora, quando Deus fala: eu determino tal coisa, isso vai acontecer, aí não tem como retroceder, né? Aquilo que Deus fala, aliança, a sua palavra, a sua promessa, ela é imutável.
Mas, gente, propósitos, ideias, né? Elas mudam constantemente. Então, por favor, pesquisa um pouquinho mais da língua portuguesa, né? Porque alguém pode te perguntar isso. Já pensou, seu filho fala, mãe, o Deus muda ou não muda? Não, meu filho, Deus não muda jamais. Ué, mas como é que ele mudou? Eu conheci uma pessoa que ela é incrédula até hoje, sabe por quê? Porque ele foi perguntar para a mãe, ele começou a ler a Bíblia, e ele perguntou para a mãe, Deus muda ou não muda? Aí a mãe falou, não, meu filho, Deus não muda jamais. O que Deus coloca de propósito, ele vai cumprir até o fim. Pronto, até hoje essa pessoa é incrédula. Quando você vai falar da Bíblia para ela, ele fala, não, minha mãe falou que Deus não muda. Isso aí já faz mais de 20 anos atrás. Ele falou, minha mãe falou que Deus não muda. E eu achei um monte de mudança de Deus na Bíblia. Então esse Deus é mentiroso. Eu não vou seguir esse Deus, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra. Você vê, então, a complicação, quando você não compreende bem o significado das palavras, né? Se o meu filho perguntasse, pai, Deus quando ele promete, ele cumpre? Ô, meu filho, quando Deus promete, ele cumpre. Pai, quando Deus faz uma aliança, ele cumpre? Sim, quando ele faz uma aliança, ele tem que cumprir. Quando ele dá a sua palavra, ele não tem que cumprir? Deu a sua palavra, tem que cumprir. Mas propósito, ideia, pensamentos, isso é mudado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia mostra várias passagens com mudanças de propósitos, ideias e pensamentos de Deus, tá bom? Então é assim que nós colocamos aqui as nossas considerações finais. Então parabéns a você que hoje percebeu, né, essa pergunta, você assimilou essa pergunta e você respondeu corretamente dizendo que sim, os propósitos de Deus mudam e graças a Deus que mudam, né? Porque muitas vezes as ideias de Deus, até as ideias de Deus, né? Deus é tão sábio que ele coloca as suas ideias, mas depois ele repensa, né? Por exemplo, quando ele falou, vou acabar com o mundo e vou constituir de Moisés uma nova nação, um novo povo. E Moisés falou, mas espera aí, o Senhor fez uma aliança com Abraão, como é que vai ficar a sua aliança com Abraão? Aí ele falou, é verdade, então minha aliança tem que ser cumprida. Então graças a Deus que nós temos um Deus tão sábio, né, que ele muda os seus propósitos. Que se ele não mudasse seus propósitos, talvez a vida aqui na Terra já teria sido destruída há muito tempo. Então ele mudou seus propósitos e deixou aí essa graça maravilhosa para nós vivermos nela e termos vida e vida com abundância. Quer aprender mais sobre isso? Quarta-feira eu te espero, Avenida Celso Garcia, número 243 no Brás. Estamos ali esperando por você. 9 horas da manhã, pastora Silvia Viana com você e o bispo Emerson Viana às 7 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Bom dia para todos, até a próxima. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás. Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 19 horas com o bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, às 9 horas e às 19 horas. Em Guarulhos. Avenida Monteiro Lobato 899 às 19 horas. E na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 19 horas. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Adquira o livro digital Os Mistérios da Criação. Mande uma mensagem no WhatsApp 11 96504 9914 dizendo quero adquirir o livro e receba o livro que vai mudar a sua vida. Livro Os Mistérios da Criação. Adquira pelo WhatsApp 11 96504 9914. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamoregraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.